Oi, gente, tudo bem? Começa agora mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. E agora, diretamente dos estúdios Fundamento, uma parceria que a gente fez para conseguir levar um vídeo com mais qualidade e trazer mais informações para vocês. E esse episódio é um episódio muito especial, porque eu resolvi fazer ele em comemoração do Dia das Mães. E qual é a joia mais preciosa que você tem na sua casa? É a sua mãe, com certeza. E aí eu resolvi falar hoje sobre um tema que poucas pessoas falam, que é a questão de joias, bijuterias, acessórios e muitas outras coisas que a gente vai descobrir hoje aqui com dois convidados muito especiais. E hoje eu tô aqui com a Camila e com o Gabriel, de uma joalheria muito especial que eu conheci através da internet. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui hoje, pra gente conversar sobre esse tema que é tão importante e que eu não vejo ninguém falando por aí. Obrigada pelo convite. Obrigada por terem aceitado. Bom, eu sempre começo o podcast pedindo para os convidados se apresentarem, contarem as suas histórias de sustentabilidade, como a sustentabilidade entrou na vida de vocês e como que vocês conseguiram transformar o negócio, né, de uma maneira sustentável. Então, qual é a história de vocês? Tomara essa criança. Acho que a história começa com você, então. Bom, prazer. Uma super alegria estar aqui hoje e contar um pouco, né, do nosso caminho aí. Enfim, eu acho que antes de falar, por isso eu perguntei pro Gabriel, né, se ele começava ou eu acho que antes de falar da joalheria e do ateliê que nós usaram, eu acho que isso é um tema que vai passando assim, passou muito da nossa vida pessoal para o nosso trabalho. Né? Então a gente começou a repensar muitas coisas assim. Então como a gente separa lixo? Então como a gente usa a energia? Como a gente usa a água? Então a gente resolveu fazer como é o nome? Não sei o nome. Eletrovoltaica, não é? Energia fotovoltaica. Energia fotovoltaica em casa. Porque a gente, enfim, entendeu, né, foi percebendo várias questões, não era só uma conta de luz muito, infinitamente mais baixa, mas era uma energia muito mais limpa. Enfim, acho que são pequenas, médias ou coisinhas, né, que a gente vai fazendo ali, ações no dia a dia, que foram trazendo pra gente uma coisa de tipo, pô, a gente separa lixo, poxa, a gente cuida disso. Nossa, a gente reparou que o nosso condomínio não tinha. A gente separava todo o lixo e o lixeiro juntava tudo. Nossa! E anos, assim. Aí a gente falou, oi, como assim? Aí a gente foi, enfim, adaptando, né, levando para o lugar certo, para coleta, para os lugares que realmente a gente garantia que esse lixo separado ia se manter da maneira adequada, ia ter o destino certo. Aí a gente resolveu pensar nisso com relação à energia. E aí a gente começou a pensar, puxa, a gente trabalha com um tema, né, que é a joalheria, que é muito impactante. Então, vocês já trabalhavam com joias? Tá. Joia vai fazer 20 anos. Nossa! Você tem cara de 20 anos. Obrigada, já ganhou. Mas aí vocês não tinham essa questão da sustentabilidade no trabalho de vocês. Sim, foi uma coisa que a gente foi percebendo. Assim, Entendi. quando eu comecei, eu realmente era muito nova. E era uma coisa assim, eu fazia absolutamente tudo. Né? Eu produzia, eu recortava na bancada, eu embalava, eu vendia, eu fazia um post a cada mês no Instagram. Enfim, era tudo muito sozinha no começo. E aí as coisas foram mudando, eu fui, né, as coisas foram acontecendo, as relações. Aí veio o Marco, que é uma pessoa muito chave, que é um lourinho que trabalha comigo há 18 anos. Enfim, aí foram vindo outras pessoas, o ateliê foi minimamente, assim, ganhando outros braços, outras mentes, né? As coisas foram acontecendo. Hoje a gente tem direta e indiretamente bem mais pessoas com a gente, que fazem tudo acontecer junto. Trouxeram muitas ideias. A Manu, que é uma pessoa que está com a gente há alguns anos, é uma grande amiga, mas é uma pessoa que trabalha com a gente e está sempre por trás ali, não aparece muito, mas teve um papel muito importante. E a gente debatia, trocava muitas ideias e começou a repensar uma série de coisas, né? Do mercado, que é um mercado... eu sou muito grata, eu amo muito o que eu faço, mas é um mercado complicado nesse sentido, né? Eu falo o tempo todo de extração, não só de metal, mas de pedra. Enfim, tem impactos muito grandes, né? Na questão do meio ambiente.
Então, a gente começou a repensar as embalagens, cola, muita fita crepe, durex para embalar, correio e tudo. Então, a gente fez uma consultoria. Você deve saber o nome da pessoa, uma pessoa muito legal que fez uma consultoria pra gente. Eu lembro o nome dela, mas eu não lembrei dela, Carol, da CDG Ambiental. CDG Ambiental. Uma pessoa super bacana que fez uma consultoria pra gente dos tipos de caixa que a gente poderia usar, que eram totalmente recicladas, do tipo, ao invés da gente usar durex, fita gomada, que é totalmente à base de água. Enfim, a gente trocou os plásticos, que são as notas fiscais, por um envelope totalmente reciclado. E a gente foi, né, o plástico bolha pelo papel colmeia. Então, enfim, e não qualquer papel colmeia, porque tem isso também. Uhum. De todos os tipos, e você tem os que são mais sustentáveis, os que não são. Então, a gente foi buscando alternativas nas embalagens, na sacolinha, na gráfica que usassem realmente um papel de reflorestamento. Enfim, pequenas ações, que eu acho que são pequenas. Acho que a gente tem um caminho enorme pela frente. Eu não acho que tem nada... Nossa, acho que é só o começo. Mas eu acho que são pequenas ações que, quando você vai repensando no dia a dia, vão trazendo resultados muito interessantes e satisfatórios. Eu acho que depende de qualquer coisa como ser humano. Como uma pessoa que habita esse planeta, casa, terra, que a gente quer ver prosperar e não ver na situação que a gente tem visto. E agora, então, vamos para os temas polêmicos. Não vamos dar nomes para ninguém aqui, como a gente já conversou sobre isso. Mas eu sei que, né, eu já pesquisei, já vi muita coisa. E também não é segredo para ninguém o quanto a gente extrair metal da terra para produzir alguma coisa é prejudicial, né? Tem um impacto que pode ser positivo, mas que na maioria das vezes é negativo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? O que torna uma joalheria, um ateliê realmente sustentável para na hora que, desde o momento que o metal é extraído até o momento que a joia é fabricada. Acho que nem todo mundo sabe, e eu vou ressaltar aqui o quanto não faz bem para a saúde usar bijuteria, as pessoas não têm muito essa noção. Também queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que vocês estão aqui hoje como referência para trazer luz para esse assunto, porque sempre tem aquela coisa, vou dar uma lembrancinha para filha de fulano que acabou de nascer, vou comprar um negocinho aqui para minha mãe, e a gente acaba não entendendo o impacto que essa pequena ação pode causar ao longo do tempo, né? Sim. Então conta pra gente aí. Eu acho que eu estava lembrando aqui de um evento que a gente participou uma vez. Tiveram duas coisas interessantes nesse evento. Uma que era um evento que tinha sido oferecido e divulgado como um evento, uma visão futurista do mercado, do varejo, não só de moda, não só de joias, mas de acessórios, de roupas e tal. E tinha uma história de que era uma forma mais sustentável de fazer comércio. E aí a gente sente uma falta muito grande de coerência. Se a gente chegou lá, não tinha uma lixeira. Nossa, isso é o fim, né? Nós somos sustentáveis, nós damos por cada esse cara. Isso é muito. Até um pouco complicado falar de sustentabilidade nesse sentido, porque eu acho que isso que o Gabriel tá falando é muito frequente. Exatamente. Eu falo sempre isso, e é muito bom ter você falando isso, porque valida sempre que eu falo. Sempre tem um evento que se vendem como sustentável, chega lá, tá tudo errado. E são coisas pequenas. E eu acho que esse tema, ele mora muito em algumas coisas que a gente pode chamar de pequenezas, mas que no fim viram coisas grandes, que é exatamente isso que ele falou, acho que é a coerência. Então, assim, quando você fala, eu tô aqui, né, pra vocês jogarem luz. Não, gente, nós não somos assim. Nós não somos super entendidos. O que a gente busca é realmente tomar cuidado nas nossas ações diárias. E a gente busca o entendimento do tipo assim, o que a gente tá fazendo hoje, como a gente pode melhorar. Então, assim, é por isso que eu te falei, que a gente acha que é só o começo do caminho. Eu vou contar, a gente vai contar um pouco mais, mas assim, porque eu acho que é infinito esse caminho. A gente tá respirando, a gente tá vivendo, a gente tá impactando. Exatamente. Então, assim, né? Então, colocar cada coisa óbvio.
Mas é uma necessidade constante. Não é uma coisa assim, então a gente chegou num lugar, de repente, eu não tô nem falando da gente, tô falando de uma empresa, a gente chegou num lugar. Não tem esse lugar. Tipo, sempre vai existir um outro passo que você possa dar, um outro movimento que você possa fazer, uma outra abrangência que você possa, sabe, alcançar. Então, eu acho que é uma coisa muito constante, mas fundamentalmente eu acho que falta isso. Acho que falta coerência muitas vezes quando fala-se muito, né, na sustentabilidade e chega na hora, não tem nada, né? Básico. Acho que o ponto não é nenhuma coisa, nossa, essa aqui é uma ação. Falta o básico. Falta assim, qual é o papel que você tá usando? Qual é você usa durex na caixa ou você usa, sabe? Que eu acho que são coisas que são mudanças simples, que é fácil de fazer, sabe? Que não exige um grande esforço, que não vai te custar um triplo do que você tá pagando, entendeu? São mudanças, acho, muito, muito viáveis. Se muitas empresas, por exemplo, fizerem, esse impacto já vai ser extremamente reduzido. Exatamente. Plástico bolha, por exemplo. Troca o plástico bolha pelo papel colmer. Cara, é muito grande a diferença. Mas tem uma coisa que eu acho legal, que eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando sobre isso, porque eu acho que existe um tabu, assim, das pessoas que trabalham com joias, de falar de sustentabilidade. Eu também acho. E aí, eu estou lembrando desse evento, porque além dessa história da coerência, eu conversei com uma conhecida minha, e na época tinha acabado de sair uma reportagem sobre mineradoras em áreas indígenas e o quanto que isso prejudica e contamina e todo o impacto. E ela falava assim, eu acho que as joalherias deveriam ser as primeiras a falar sobre esse assunto. Por que se omitir? Por que não colocar essa questão, né? Trazer à tona e discutir? E pensar em outras coisas. Sim, Porque ninguém vai parar de usar anel, pulseira, corrente, brinco. Ninguém vai parar de fazer isso, né? E outra, todo mundo erra, todo mundo tem as suas feridas, os seus pecados, vamos dizer assim, eu tô aqui fazendo até outra referência, mas como é que você lida com isso, né? O que você pode fazer para diminuir o seu impacto? Não? Eu acho que é um caminho, não é um resultado. Não tem uma solução pronta, perfeita. Essa que é a questão. Eu acho que todo mundo está em busca de e trazer essa discussão e abrir essa discussão é uma oportunidade muito legal. E eu queria também agradecer vocês, porque assim, eu tentei por muito tempo falar. Teve uma vez que eu visitei uma joalheria que é até bem famosa, que tem aqui em São Paulo, que também é uma joalheria artesanal, e a dona falou que ela não tinha interesse em falar por conta de todas as coisas que ela sabe que acontece. Então, fica também meio triste você saber que existem pessoas que trabalham dentro dos pilares da sustentabilidade, mas que tem medo de falar porque sabe que tem muitas empresas que não trabalham dentro do pilar da sustentabilidade. Não precisa apertar nada. Logicamente. E aí eu queria que vocês explicassem pra gente, assim, qual que é o processo de se produzir uma joia, né, que seja um brinco, um colar, uma pulseira, sem impactar tanto o meio ambiente, né, sem degradar, sem... A resposta gira em torno exatamente dessa questão, né? Como impactar menos. Isso. O que é possível fazer? Tem coisas que não são possíveis, mas eu acho que a Camila pode falar um pouco mais em detalhe. Então, o que é possível e o que não é possível ainda? Eu acho que a primeira coisa que é possível é a gente buscar as alternativas para extrair cada vez menos material da terra, por exemplo. Acho que essa é a primeira coisa, porque para fazer uma joia você vai precisar de matéria. Sim. A matéria-prima básica é uma prata ou ouro, que são diretamente os mais extraídos aí, né? Então, assim, o primeiro passo que a gente teve foi de criar um projeto há alguns anos atrás já. Cinco anos atrás, mais ou menos, a gente criou esse projeto, o Projeto Reciclo, em que a gente recebe metal, tanto prata quanto ouro, e muitas vezes a gente recebe várias outras coisas, porque as pessoas não sabem. Tá tudo bem. Então, assim, a gente criou um processo para essas pessoas mandarem. A gente recebe, não são só de pessoas de São Paulo, por exemplo, né? A gente está em São Paulo, mas a gente recebe de gente de outros estados. É super legal, porque criou mesmo uma confiança e uma segurança que a pessoa sente para enviar esses materiais para a gente, né? Porque às vezes, ou muitas vezes, são joias de família. Então, não é só
sobre ser prata ou ser ouro, ou ser cobre, latão, estanho, opaca. Não é sobre isso. Mas é sobre você estar enviando para alguém coisas que são muito importantes para você. Né? Então, como que aquele outro vai lidar com suas coisas importantes, com as suas joias afetivas, com as suas emoções, além daquele seu bolinho de materiais, né? De joias, de peças, de produtos, enfim. Então, a gente criou esse projeto que a ideia principal, a essência é receber esses materiais, e essa pessoa tem duas formas, mais ou menos, de seguir com a gente. Ou ela recebe o voucher, a gente valida, avalia, pesa, avalia o teor. Então, se é prata 950, é prata 925. Que prata que é? Qual é o teor desse material? Se é ouro 18 quilates, se é 14, se é 12, se é ouro baixo, se é ouro puro. Se não é nem prata nem ouro, a gente faz essa devolução, porque a gente realmente não utiliza esse outro material. Mas se for prata ou ouro, independente se é 18, que a gente está acostumado, ou metal mais puro, ou metal mais baixo, ou seja, com mais ou menos liga, a gente avalia e a gente manda para um processo de purificação, para esse metal voltar limpo, né, de ligas, outras ligas metálicas para a gente. E a gente tem ou um voucher que essa pessoa pode usar, ou ela pode usar esse próprio material dela para construir uma joia nova, sob medida, sob encomenda. De repente ela fala, não, como esse material era muito importante para mim, eu quero construir uma joia também exclusiva para mim, com este meu material, entendeu? Então, o que acontece nesse projeto? Você evita a extração, porque você não precisa tirar nada para produzir uma joia nova para essa pessoa, e caso ela queira joias do nosso portfólio, que acontece muito, ela dá esse material como entrada e como parte de pagamento, ou seja, a gente põe esse material para girar dentro da empresa, ele vira um ativo para produzir novas joias do ateliê, e ela, em contrapartida, escolhe as joias que ela quer do ateliê, entende? Então tem esses dois caminhos. Mas o que acontece? Ele se torna um banco de metal. Muito bom. Um banco de metal, entendeu? Você recebe parte do pagamento com metal. Sim. Então você vai fazendo esse estoque de material. E a outra coisa que a gente descobriu faz algum tempo, o MBank, né? Que é o primeiro banco de metais, de reuso de metais do Brasil. Então, assim, é muito bacana a empresa, é muito bacana o conceito. E a gente, quando precisa comprar, compra dela. Então, assim, o que acontece? Você meio que dá uma fechada ali na cadeia. A gente consegue hoje um volume maior de metal de projeto reciclo, né? Então, tem bastante gente que manda. Então, às vezes, de prata, as pessoas mandam quantidades maiores. E de ouro também, né? Vão mandando as coisas que querem mexer. E a gente vai fazendo esse banco. E quando a gente precisa, a gente também compra dela, que é uma garantia que a gente tem de que é um metal mais limpo. É uma chave que vira. Porque depois que a gente começou a perceber isso, a gente passou a procurar fornecedores. Às vezes o banco de metais não tem disponível. Eu estou precisando para uma produção rápida. Não é toda hora que tem. Porque tem todo um processo, né? Exatamente. Você começa a falar com seus fornecedores e começa a perguntar, mas essa prata que você está me vendendo, ela é nova ou ela é de reuso? Não, ela é reciclada. Tá bom, então eu quero essa. E você percebe até a diferença muitas vezes quando uma forma como vem a prata no mesmo processo. Mesmo você vai descobrindo que existem soluções dentro da sua cadeia de produção que você nem sabia que tinham lá. E as pessoas não ficam falando, né? Não, isso aqui veio daqui, veio dali. Eu acho que é por conta exatamente dessa questão, né? Tem esse lance com tabu, mas também tem um lance de ser um mercado fechado. Também. Querem compartilhar muitas coisas. Existe um pouco isso, né? Dentro da joalheria. Acho que existe em qualquer mercado. Mas acho que existe um pouco isso também. Tipo, não, eu tô com esse preço daqui, eu encontrei esse caminho, não sei se eu... Sabe? Pra não aumentar a concorrência? Eu não sei exatamente por quê. Talvez sim, mas eu não sei. Eu sei que existe, assim, uma coisa de, né? De ter... Não vamos falar sobre isso, né? Não, e tem uma coisa também que eu acho que eu não sei dizer exatamente, mas assim, você descobre um fornecedor que é muito bom, que tem um preço legal, e eu acho que tem essa coisa da concorrência, né? Você não quer abrir esse fornecedor para todo mundo, tem uma questão de segurança, às vezes esse fornecedor não quer se divulgar. Tem isso. O fornecedor que não... Mas por quê? Porque ele não quer, não sei exatamente por quê, mas porque ele não quer, ele não... Eu acho que é uma questão de segurança. Porta fechada e assim, Ele é só ficar, não tá. ficar, não pode. Assim. Você não consegue mandar um portador qualquer e pra lá. Tem que ser o portador dele. Bem batido. É um mercado que
porque é utilizado também. Hoje em dia você vê a quantidade de assaltos que tem, né? É. De alianças, joias. Enfim, não é de hoje, né? Mas ainda tá forte, né? Aham. São E quanto por cento vocês conseguem usar na joalheria, né, na produção das joias, com esse projeto Reciclo? E quanto por cento vocês precisam ainda comprar de material virgem? Certo falar? Você diz mesmo assim, de metal extraído? Isso. Hoje é pouco, né? Porque o projeto se sustenta. Ele se sustenta e o que a gente faz? Quando a gente sente também que ele tá mais... tem menos gente, porque tem épocas do ano que a gente fortalece esse projeto. Ah, tá. Né? Sei lá, começo do ano, metade do ano, que são mais épocas de férias, a gente divulga muito esse projeto, né? Do Reciclo. Porque ele também exige um tempo grande nosso. Porque não é como vender uma joia, vender... Ele exige que a gente receba, tem todo um processo de análise, tem todo um processo de fazer um laudo, tem todo o processo de mandar purificar. Ele é um processo longo. Então, às vezes... Quanto tempo demora esse processo? Entre a pessoa mandar as coisas pra gente e a gente, né, e ela aprovar, primeiro tem isso. Né? Ah, tá. Ela quer aquele crédito. Não, pra mim, não sei, não fez sentido isso aqui, me devolve minhas coisas. Nunca aconteceu, mas pode acontecer. Pode acontecer, claro. Tipo, não acho que isso aqui faz sentido, eu não quero. Mas entre a pessoa mandar, a gente avaliar, validar, testar, fazer o laudo, mandar purificar, vai mais de 30 dias. Ah, Mas respondendo a sua pergunta, já faz mais de 4 anos, eu acho, que a gente não compra metal novo. olha, que legal. Parte vem do projeto Reciclo, eu diria que talvez 20% do que a gente usa. E o que a gente tem que comprar, a gente compra de metais reciclados. Que demais. Não tem mais 1 grama de prata. É bom, vou te falar melhor do que eu. Porque ele que compra. Então ele sabe bem a resposta certa. Mas é metal extraído. O ateliê. E é mais caro ou não? Não. É mais equivalente? Equivalente. Existe no caso da prata. No caso do ouro, não tem variação praticamente de qualidade. O processo de purificação do ouro é bem interessante. No caso da prata, assim, são processos que às vezes são escalas industriais, às vezes são escalas artesanais. Na escala artesanal, da reciclagem da prata, às vezes a gente encontra diferenças de qualidade, mas o preço é o mesmo. Tem um outro fornecedor que tem uma cotação um pouco mais alta. A cotação, ela varia algumas vezes por dia. No WhatsApp, agora o ouro está tanto, agora está tanto. A prata oscila um pouco menos, mas também oscila. Então, às vezes tem fornecedor que não acompanha a cotação diária. Aquela cotação dele é do estoque que ele comprou na semana anterior. Então, ele mantém aquele preço, mas você encontra um pouco de diferenças de preços no mercado. Trata de ser reciclado ou não. Eu lembro de uma coisa muito curiosa quando a gente fala assim desse mercado, né? Quando eu comecei, para vocês terem uma ideia, nossa, imagina, a prata custava, sei lá, centavos o grama. Nossa. Centavos. Então, sei lá, você comprava 100 gramas de prata, 40 e poucos reais. Você compra 100 gramas de prata, sei lá, por 800. Nossa, que diferença. Absurdo, tipo, tá subindo. Aham. E o ouro, né? Por nem dar aí pra falar. Praticamente uma palpitação. Você fala, vou comprar 1 graminha de ouro. Aí, então, palpitação. Né? 70 e pouco. Eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Camila, teve uma época que sobrou um dinheirinho, eu falei, acho que eu vou investir. Ela falou, investe em ouro. Eu lembro que na época tava 67, 70 reais o grama. Hoje, 630. bateu 630. Nossa. Olha que investimento, hein? E conta um pouquinho do processo de purificação. Por que tem que fazer esse processo? Como que acontece? O que é isso? Então, purificar, assim, a gente não faz o processo de purificação, tá? É muito técnico, Sim. muito específico, então a gente manda para empresas especializadas que normalmente só fazem purificação. Mas, na verdade, a purificação é o seguinte,
para você ter o metal, como a gente chamaria de 999, ou ouro 1000, ou prata 1000, que a gente chama, mas a gente sempre vem carimbado, inclusive se vier de alguma mineradora, ou se vier, ele vem carimbado, inclusive muitas vezes 999. Por quê? Porque sempre parte do princípio que algum nível de impureza vai existir. Então ele não é considerado 1000, a gente fala 1000, mas ele nunca é considerado absolutamente 1000. Porque algum E o que é essa impureza? Desculpa. pode conter qualquer outra coisa, pode conter qualquer outra mineral, qualquer outra liga metálica, qualquer outra. Porque assim, quando você faz a liga da prata ou do ouro, você vai usar outras ligas metálicas. Então, sei lá, no caso do ouro, você quer fazer ouro amarelo, você vai usar uma quantia de prata 1000, uma quantia de cobre para dar a liga do ouro amarelo que a gente conhece, 18 quilates. Aí você quer fazer ouro branco, você já tem várias formas de fazer, mas uma das formas mais que dá uma cor mais bonita no ouro branco é você usar paládio e ouro amarelo. Porque o ouro branco não existe. Não existe na natureza, ele só é amarelo, é 100% amarelo. Então, para você fazer um ouro rosé, um ouro champanhe, um ouro branco, são ligas metálicas que vão te dar as tonalidades. E essas tonalidades, que são as quantidades de liga que a gente vai incluir para dar os devidos tons e na quilatagem que a gente quer, se quer um ouro 18, se quer um ouro mais baixo, sobe a quantidade de liga. Quer um ouro mais puro, tira a quantidade de liga, variando de acordo com os metais que a gente vai usar. Mas, quando você diz que vai purificar, é porque você vai transformar aquele metal em puro de novo. Ou seja, eu posso fazer daquele puro o ouro que eu quiser. Rosé, champanhe, branco, amarelo, entendeu? Quando eu tenho ouro amarelo, eu não vou transformar em branco. Entendeu? Eu não vou transformar em rosa, porque ele já está com a liga metálica equivalente, proporcional ao ouro 18 amarelo. Então, quando eu purifico, eu tenho uma possibilidade muito maior, inclusive de ser um ativo. Se eu quiser vender, você vende muito melhor o ouro puro, ouro fino, do que o ouro ligado, que o ouro 18. Entendi. Um valor de mercado melhor. Então, na verdade, a gente purifica para poder ter esse metal no estoque, para poder reutilizar de acordo com a demanda. E esse ouro puro, então, ele é 18? Ele é 24. Tá. É 24 anos. Sem nada. Mas aí ele vai estar puro puríssimo mesmo. Puro puríssimo, considerando essa variante que eu te falei, que normalmente é praxe de mercado. Não carimbar que ele é 1000. A gente tem várias formas. Ouro 24 quilates, ouro 999, ouro fino. Tudo isso é uma classificação para você dizer que o ouro é puro. Entendi. Ele não tem ligas metálicas juntas. Então, ele é maleável. Você sabe aquela história no filme que você morde o ouro real? Se você morder, ele amassa. O ouro 24 ele é uma delícia, ele é macio. Ele é macio, ele é mole, ele é gostoso. Você entorta com facilidade. Quando você põe a liga, você não põe a liga metálica só para dar a tonalidade ou para dar a quilatagem que você quer, mas também para tornar esse metal mais próprio para o uso. Porque se você faz uma aliança de ouro 24, provavelmente ela vai amassar. Ela vai bater. Interessante. É macio. Então você coloca outras ligas metálicas para tornar ele também um pouco mais duro, mais próprio. Nossa, eu tinha muito na minha cabeça que o ouro era muito duro. Então, ligado. E aí, assim, o ouro branco, mais ainda. Que legal. Aí também as ligas metálicas também vão dar. Tem ligas mais que deixam mais resistente, a peça mais não é robusta, mas é mais dura mesmo. Do que outras. Mas esse macio, vou colocar entre parênteses. Não, sim, não é uma massinha, né? É uma massinha de moderado. Macio porque é diferente. Sim. Quando ele tá ligado, quando ele não tá ligado, realmente, se você pega uma champinha de ouro 24 e uma chapinha de ouro 18, pode ser amarelo, que é uma linha que deixa ele também gostoso de trabalhar. Você vai perceber a diferença. Você morde um, vai. Se você morde o outro, você percebe que dá uma marquinha ali. Com certeza. E como que vocês diriam, quando a gente fala de consumo consciente, como que um consumidor pode consumir uma joia hoje de maneira sustentável e consciente, sabendo de quem está comprando, o que está comprando, como está comprando? Como que o consumidor pode ter essa percepção e praticar essa responsabilidade, né? Porque hoje o que mais a gente vê no jornal, né, ainda tem essa questão do garimpo legal e várias coisas horríveis. E eu não acho que são todas as joalherias que têm um projeto tão legal quanto o que vocês têm. Então, como
qual que seria o balanço, assim, pra gente, sei lá, ter mais responsabilidade? Eu acho que são, assim, na minha visão, são vários caminhos. Acho que o primeiro, quando a gente fala de consumo consciente, que acho que ele pega muito, é assim, uma joia feita para durar. Acho que esse é o primeiro ponto. Sim. Independente não, claro. Feita de um material que você sabe que, né, a origem do que você está comprando. De preferência, né, quando a gente faz o projeto Reciclo, pra gente é uma alegria realmente muito grande, porque é isso, a gente vê, né, vê na mão, assim, chega aquele material, a gente purifica, recebe de volta, então assim, é gratificante fazer esse caminho, mas eu acho que tem um ponto super importante que é o seguinte, para mim não adianta muito fazer todo esse caminho, né, de buscar alternativas para onde você compra metal, que metal você busca, onde que você consegue isso, né? E aí fazer uma joalheria que a cada 2 meses você fala, a tendência agora é essa. Então vamos trocar tudo. Pega aquele monte de coisa que você tinha, legal, guarda na sua caixinha, vamos pegar agora a tendência é bold, agora a tendência é fino, agora a tendência... eu acho que esse é um ponto muito crucial. Independente, eu tô falando assim, independente de origem de metal, independente de outros pontos que você possa ter ou não na imprensa, eu acho que a tendência de fazer uma joalheria atemporal, que realmente combine com tudo, em que você tenha peças que você tenha, assim, se você tiver isso aqui, é super legal, você vai usar pro resto da vida. Você vai passar pra sua filha, você vai, sabe? Então, pensar em joias que, de fato, elas durem muito, que elas atravessem longas temporadas com você, que elas te acompanhem no seu estilo, que elas, sabe, sejam, assim, interessantes mesmo no design, na funcionalidade, mas que elas te permitam que elas não sejam fruto de uma moda. Uma Sim, uma coleção, né? Muito momentânea, porque as tendências que a gente vê hoje, elas são tão aceleradas, que assim, o que é tendência hoje, na semana que vem, não é mais. Então, assim, se você faz uma joalheria desse tipo, que eu acho que as joalherias hoje estão com um pouco mais de consciência, eu acho que, né, tem feito mais movimentos nesse sentido. A gente tem muito essa preocupação de fazer um design que dure, sabe, que seja legal, que as pessoas consigam usar muito, que elas consigam adaptar. Então, sei lá, um brinco que de repente é mais marcante, mas aí você tem ocasiões legais para usar, um brinco que é mais pro dia a dia, que você pode transformar e usar à noite também, porque você muda um outro acessório e ele fica com um outro jeito, sabe? Então, eu tenho muito essa preocupação de pensar no que a gente vai produzir em termos de design, para tornar esse consumo consciente, você realmente poder ter algumas coisas e que você use muito, em diversas ocasiões, e que você não tenha necessidade, então, agora eu preciso comprar esse aqui que tá super na moda, agora eu preciso comprar esse aqui. A gente não faz uma joalheria aqui. Agora esse é o trend do momento. Não vai ter isso. Não vai ter isso. Porque eu não acredito nesse tipo de joalheria, porque eu acho que é algo que precisa durar, que precisa acompanhar, que precisa fazer sentido por muito tempo. Então, às vezes, vou dar um exemplo. Camila, mas então vamos fazer um pingentinho que é tipo esses que tem em várias lojas de pulseira? Não vou fazer. Não vou fazer, não tem nada. Eu não vou fazer porque... Não, eu não vou fazer porque tem um monte de marcas fazendo. E eu não vou conseguir fazer do mesmo jeito, com o mesmo valor, entendeu? Eu não vou conseguir emparelhar isso no mercado. E não faz sentido, porque eu não quero ficar produzindo algo só para entrar na concorrência. É que assim, que eu vou ter que produzir um monte, não sei quantos, porque não faz sentido você ter um pingente desse. Você tem que ter uma gama gigante, porque é um negócio você fazer 300, 400, 500 mil pingentes, porque cada um vai ter a ver com aquela pessoa, com o momento de vida que aquela pessoa está passando. Então, é interessante. Você cria a sua história ali naquela pulseira. Pra gente, não é interessante. Porque já tem, e porque eu acho que vai ficar muito vinculado a um modismo também, né? E de incentivar o consumo também. Você tem que comprar muito. Exatamente. Agora, você compra agora, né? Mas esse é um dos caminhos. Você falou que tem vários. Esse é um caminho de você comprar um produto que você vai usar por muito tempo, e enfim. Mas e quais outros caminhos? Assim, sei lá, shopping é uma coisa que aqui em São Paulo é o passeio do paulista. Eu acho isso cúmulo, mas é a vida. Mas a pessoa tá lá no shopping e resolve que vai comprar algum presente. Eu queria saber como que a pessoa consegue identificar se o que ela tá comprando
é real, assim, né? Eu acho que a primeira coisa que ela vai perceber, e eu falo isso como consumidora, como uma pessoa que trabalha nesse mercado. Então, eu faço muito isso. Eu escrevo no Instagram tô falando de marcas grandes. Tá? Sim. Então, assim, por exemplo, eu vou no shopping, entro e falo assim, ai, que lindo isso, mas é feito do quê? Ninguém sabe me dizer. Eu vou dar um exemplo. Eu não tô falando que eu entrei necessariamente numa joalheria, tá? Mas eu tô dizendo assim, entrei numa loja grande de acessórios. Grande. Todo mundo conhece. Entrei lá e falei, nossa, bonito isso aqui. Que interessante, é leve, né? Eu falei, puxa, de que material é feito? Ah, é feito de metal. Qual metal? Sim, pois eu sei que é feito de metal. Parece de metal. Mas, né? E eu não quis também colocar a pessoa numa situação do tipo, você... porque a culpa nem é dela. Exatamente, porque é falta de treinamento, falta de direcionamento. Então, eu não posso, não foi a minha intenção. Sim. Legal, tá, mas você sabe me dizer qual metal? Não sei. Aí ela foi procurar uma pessoa, que eu já achei legal, porque tem gente que fala, não sei. E acabou a história. Acabou isso, quebra, não sei. Ela foi procurar uma pessoa, a pessoa também não sabia. Então, assim, a primeira vez que eu penso, quando a gente fala em consumo consciente, é assim... Se pergunte. Quem são essas pessoas que vendem? Então, assim, qual é a marca? Você precisa treinar os seus funcionários. Você precisa dizer para os seus funcionários o que você vende. Você precisa deixar claro para eles, assim, se vocês tiverem dúvida, vocês precisam perguntar. Porque a pessoa tem o direito absoluto de fazer todas as perguntas, porque ela não é obrigada a saber nada. Exatamente. Ah, mas o acabamento? Ah, o acabamento é fosco polido. Ah, mas eu não sei o que é fosco polido. A gente recebe todas as perguntas. A pessoa não tem obrigação de saber que o fosco é sem brilho e que o polido é com brilho. Entende? A pessoa não tem a obrigação de saber que o banho é de 20 milésimos que a gente usa, porque poderia ser de 10, poderia ser de 5, poderia ser de 1 milésimo, poderia ser flash. A pessoa não tem a obrigação de saber nada. Então a gente tem que explicar tudo com muita paciência, acho que com muito, sabe, com uma boa vontade de atender. E eu sinto que existe a boa vontade, mas não existe o conhecimento. Então, assim, não é passado para essas pessoas. Eu fui procurada muitos anos atrás por uma rede muito grande para dar um treinamento. Porque justamente o que estava acontecendo? As pessoas entravam nas lojas assim, o que é isso? É pérola? Não, era plástico. Entendeu? E a menina falava que era pérola. Nossa. Que é tipo uma... Até esqueci o nome agora. É pouco lembro. Mas é uma pérola que, na verdade, ela é um plastiquinho revestido. Não é uma pérola de água doce. Porque eu não tô falando necessariamente de pérola natural. Tô falando de pérola cultivada. Você vai lá, você implanta um negocinho na ostra... E essa ostra vai se defender e vai colocando camadas e camadas de nácar até formar a pérola. Mas isso não é uma pérola natural, você não encontrou na ostra, não tirou a ostra, mas você implantou na ostra. Então ela continua sendo uma pérola cultivada, não é um plástico. Entendi. É a informação da pérola. Agora, você vê as pessoas não sabendo informar coisas muito básicas sobre o negócio que elas estão trabalhando. Eu acho que isso tem a ver com o consumo consciente. Você perguntar pra pessoa e falar assim, tá, mas do que é? Ah, é de tal coisa. Ainda que seja de latão, ou estanho, revestido de banho de ouro, não importa. Mas minimamente ela tem que saber o que ela tá vendendo. Então eu acho que consumir de marcas pequenas, na grande maioria das vezes, eu acho que é um super bom caminho. Porque normalmente são pessoas que estão mais conectadas, que têm ali uma estrutura menor, que explicam mais, que sabem, né, que dominam mais os seus negócios, que têm uma vontade de explicar mais para o consumidor o que elas fazem, como elas fazem, de onde vem, como funciona, né? Vai ter o caminho inteiro, né? Vai ser difícil alguém fazer uma pergunta, um cliente fazer a pergunta e vocês não saberem responder, né? As marcas pequenas, né? Porque tá ali, né? Agora, a marca grande é isso, começa a virar algo tão grande que às vezes você vai ter redes de loja que vão estar super sabendo e falar, porque também acho que depende muito, não é só, depende do gerente, é uma cadeia, né? Então, quem é esse gerente? Ele se preocupa mais, ele fala, você chega em outro lugar, de repente a mesma marca, a mesma loja, e as pessoas são mal informadas, não sabem passar informação. Mas eu acho que isso mostra muito, assim, da conduta da marca, do que a marca pensa, no fim do dia, mostra com o que a marca se preocupa. Outra coisa que a gente conversou muito, gente, pelo WhatsApp antes de fazer esse podcast. E a Camila falou várias coisas interessantes que eu quero falar aqui. Você falou sobre as pedras também, né? Porque pedra também faz parte de uma joia. E eu queria que você também falasse sobre essa questão da extração de pedras preciosas.
como que isso funciona hoje, como que também dá para impactar positivamente. Você falou do diamante, né, feito em laboratório. Fala um pouquinho sobre isso, que eu acho bem interessante. Quer falar também disso? Acho que você manja mais. Mas é uma coisa interessante, até voltando um pouco na pergunta anterior, que as pessoas, às vezes, elas têm receio de falar que elas não sabem uma resposta. Eu também acredito nisso, é triste. Grandes marcas, em pequenas marcas, pequenos negócios, tá tudo certo você, né? Não saber, né? Você, olha, isso aqui eu vou ter que perguntar, vou ter que me informar, não sei. E eu acho que dentro desse mercado de pedras, tem muita coisa que eu não conheço, estou aprendendo no dia a dia. Mas um dia a gente foi visitar um fornecedor e a gente já foi querendo pesquisar um pouco mais, né, do lab-grown. E aí, de repente, eu não sei se ele era gerente lá, mas era um cara que a gente já tinha visto várias vezes, ele começou a falar sobre as Foi tão legal. tanta desenvoltura, com tanta habilidade, que eu queria chamar ele para fazer um podcast. Já passa o contato dele aí pra mim. Porque é isso, às vezes as gostoso informações ouvir, né? estão ali perto da gente. Imagina, um fornecedor que tem mais de 10 anos que a gente conhece. E de repente o cara tem um caminhão de informações super relevantes sobre algo que você está buscando e você não sabe, né? Que foi basicamente o que aconteceu comigo quando a Camila respondeu meu WhatsApp. Ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, nossa, eu achei ganhei na loteria, achando essa menina. Legal, né? Então, eu acho que é importante falar isso também, isso que o Gabriel falou. Eu não sou uma pessoa, assim, que super entende de pedras, né? Mas, claro, são muitos anos, então a gente vai vendo muito, vai estudando fogo, vai aprendendo aqui, vai aprendendo Você tem o seu repertório. claro. Mas o que eu penso é o seguinte, eu tenho um projeto que eu ainda não vou poder falar aqui, que é um sonho, esse é um sonho mesmo, que tem a ver com a sustentabilidade com relação a pedras, mas que eu acho que seria um passo super importante, mas realmente a gente está estudando como fazer isso. Mas falando sobre o que você perguntou, eu acho que pedras é uma pedra no nosso sapato hoje. Por quê? Porque a gente ainda não tem esse projeto que eu tô te falando estruturado, até por isso que eu tô falando sobre ele. Mas a gente ainda tem muita procura. A gente tem muitas joias hoje que são sem pedra, mas a gente tem bastante joias também com pedra. Então, assim, é ainda uma questão? É uma questão. A gente resolveu? Não, a gente não resolveu. Por isso que eu te digo que a gente tá no começo do caminho e que eu acho que isso que o Gabriel falou, não tem problema nenhum fazer isso. Se você tá numa busca, eu acho que você tá buscando formas. Sim. Pensando em como melhorar, em o que você pode fazer. E é isso, não tem tudo pronto, mas é um calcanhar de Aquiles, assim, do tipo, a gente quer encontrar esse caminho mais sustentável para a questão das pedras, porque hoje a gente compra quando a gente precisa, né? Mas é uma questão, você não sabe exatamente onde aquela pedra está vindo. Por mais que vocês Você não façam sabe todo. exatamente de onde aquela pedra está vindo. Entendi. Mas Rastreabilidade. Não existe. Não existe. Pelo menos os fornecedores que a gente consome hoje, e que são pessoas muito legais, que a gente gosta muito do trabalho, enfim, sabe, é um atendimento muito diferenciado, mas a gente não sabe exatamente, né, de onde vem cada... Só um parênteses sobre a rastreabilidade, que é interessante, né, que recentemente a gente ouviu nas notícias que tem já formas de você rastrear, por exemplo, a origem do ouro. E aí, quando isso vem à tona nos jornais, não, então agora a Polícia Federal consegue saber, se você pegar uma joia, de onde que é aquele metal. Consegue identificar pelas características do minério, né? Conforme você tem um mapeamento de características de várias regiões, você consegue atribuir a qual região ela veio. Mas no caso do metal ainda, como ele é várias vezes reciclado, você não tem uma, você tem várias. Composições diferentes e tal. E nas pedras, eu desconheço, assim, não sei se existe esse processo. E mesmo que exista, mesmo no caso do ouro, ele não é acessível. Eu não consigo pegar e rastrear. Tem que ter um caso, assim, porque está dentro de um processo de investigação policial. Para saber. Um laboratório no Brasil que faz, assim, é uma coisa que não é... Por isso que eu falo, não é rastreável, né? As pedras, os diamantes,
Você conhece um pouco porque cada região tem uma característica própria, né? De falar de onde vem a turmalina, onde tem no mundo turmalina. Você tem uma ideia de onde são os lugares que produzem lá. Mas, enfim. Mas eu acho que esse ainda é um tema que a gente pretende em breve ter notícias muito boas. Mas tem uma que é interessante. A gente começou agora mesmo. A gente ainda vai ser uma novidade. A gente tá falando que é uma Olha! Acho que só o pessoal do grupo especial que eu acho que eu já dei uma luz sobre isso. Que a gente começou agora, exatamente, a fazer algumas joias com Lab Grow. E... É Lab Grow? Porque na verdade ele é o quê? Ele é o diamante, ele é feito, né, na natureza, lá em 2 anos formando 100% de carbono. Uhum. E esse diamante feito no laboratório, eles descobriram várias fórmulas, ele estava inclusive contando pra gente, desde quando eles descobriram, que eles descobriram para a indústria isso. Foi uma descoberta para a indústria, de uso para a indústria. E aí depois que eles sacaram, falaram, nossa, dá pra gente transformar isso no diamante vendável. Uhum. Então, enfim, milhares de técnicas, super pressão, mega aquecimento, não sei o que e tal, e você consegue transformar. E eles são assim, impecáveis. Tipo, você só consegue saber que ele não é um diamante extraído da natureza por um aparelho específico de avaliação. Eu não sei nem se é microscópio ou se é laser, eu acho que é laser. Eu acho que é um tipo de laser. Pode ser que eu esteja enganado. Uhum. Vou deixar... Não me crucifiquem. Não me crucifiquem, eu sei. Mas assim, a olho nu, você não consegue dizer. Porque realmente, como ele é 100% feito de carbono, ele é feito da mesma matéria, não é assim, tipo, olha, tá fazendo uma zircônia. De É vidro, uma né? imitação do diamante. Uhum. Aí você tem uma incidência da luz é diferente, o brilho que dá é diferente do diamante da zircônia, enfim, tem uma série de coisas, né? Porque não é mais uma matéria-prima. Uhum. Né? Outra coisa. Mas esse diamante é a mesma matéria-prima, então isso dá uma característica igual. E é algo que é muito polêmico no mercado ainda. Primeiro porque é algo mais recente. E segundo porque, assim, tem muito aquele receio de, tipo, será que o diamante natural vai perder o lugar? As pessoas, porque tem duas coisas muito importantes. A gente pode falar, assim, da questão de sustentabilidade, embora tenha muitas pessoas que ainda questionem muito isso. Porque é o seguinte, sustentabilidade, porém, você gasta uma quantidade grande de recursos, água, luz, energia, tudo, para produzir. Sim. Porque você tem um gasto enorme. Então, tem que botar isso na balança. Mas, do outro lado, você tem uma cadeia que tem a questão das pessoas trabalhando, que muitas vezes não são as melhores condições de trabalho, e você tem um impacto astronômico no meio ambiente. Então, eu acho que tem que ser colocado na balança. Eu ainda acho que é válido. Acho que só pontuando, assim, que ela tá falando das pessoas trabalhando, né? Numa área de extração de diamantes, digamos que se vamos pegar numa área ideal, que seja uma área regularizada, ainda que seja a melhor mineração de diamantes, é sim. Você está empregando centenas de pessoas. Quando você fala de Lab Grow, você tira essas centenas de pessoas e deixa sem trabalho para colocar na mão de 4, 5 pessoas. Não tenho ideia de quantas pessoas são, mas com certeza são menos pessoas. Então, assim, acho que era um pouco disso que você estava querendo falar. Eu estava querendo dizer que, às vezes, por melhor que seja, a gente não sabe exatamente como que é o trabalho, né? E o impacto ambiental, acho que esse sim é um pouco indiscutível, é grande, como de qualquer extração. Não estou falando do diamante, você está falando de qualquer extração. Então, eu acho que vale super pensar e falar muito, ventilar muito essa ideia dessa novidade, que eu acho que pode fazer um super sucesso no mercado. Mas quando você diz assim, porque talvez o diamante natural saia do mercado, mas você também falou que comparando os dois, só tem como saber com uma máquina específica. Mas eu acho que aí você envolve uma outra questão, né? Na verdade, eu acho que é aquela coisa, tá? Eu vou reformular, porque eu acho que o diamante, talvez ele nunca perca o lugar meio. Porque ele tem uma coisa que vai além de você pegar o diamante feito no laboratório e ser igual a ele. Ele tem uma coisa que desejo, né? Desejo, às vezes não é nem só o status, o poder, porque a gente falando de pedras grandes, sim, né? De quilates, de diamante, de joias muito sofisticadas, muito luxuosas, mas também tô falando do diamante do dia a dia, uma coisinha pequenininha, aquele brilhinho que você fala, nossa, eu quero uma joia de diamante pra chamar de minha, sabe?
eu acho que tem muito essa coisa, ele mexe com um outro lado. Do coração, Do né? coração. É. Eu ganhei uma joia da minha mãe, do meu avô, do meu pai, do meu avô, do meu marido, do meu namorado, companheira, que tem diamante. Sim. Sabe? Eu acho que tem o diamante tem um outro lugar, eu acho, no senso comum mesmo. Aham. Então, por isso que eu acho que ele, não sei, posso estar enganada, mas que ele não vai ter o lugar dele, mas que sim, que muita gente vai ter acesso a esse outro lado, eu acho que sim também. E aí que eu acho que tem um barato legal. Primeiro porque ele é muito mais acessível em termos de custo. Óbvio, né? Então, ele tem um custo muito mais fiável. E porque ele tem essa questão de não ser extraído, então isso vai impactar, isso vai ter muita gente chegando para conhecer, para saber, para validar, né? Enfim. Então, eu acho que é um mercado super promissor. Eu acho que vale a pena. Eu acho que nas joalherias, especialmente as pequenas, na minha visão, é muito importante desmistificar. Porque senão fica aquela coisa assim, mas agora se usou diamante Lab Pro, será que todos vão ser? E se quando ela falar que é diamante natural, será que é natural? Ah, Você entende? Porque tá. existe um pouco Vai criar um mito, né? E aí as pessoas vão ficar na dúvida, né? Só que eu acho que é isso, tudo é sobre falar. Então, se você tem a ideia de fazer algo transparente e de dizer, você tem a opção, você tá vendo esse brinco? Se você quiser com esse diamante, custa tanto. Se você quiser com esse diamante, custa 2 tantos. É, Entende? Então, assim, clareza sempre. clareza. Agora, se as pessoas vão ter algum tipo de conflito com essa informação, não sei, saberemos. Mas eu acho que é muito importante, ainda assim, buscar esses novos caminhos, jogar a luz para essas novas possibilidades. Aham. Produzir, colocar no mercado e escutar a aceitação, sentir como as pessoas recebem isso. Porque as mudanças são necessárias. Uhum. A gente tem constante evolução, movimento. Então, assim, coisas novas vão chegando e coisas novas a gente vai testando. Como é, né? Como vai ser isso? É uma incógnita ainda. A gente não sabe como as pessoas vão aceitar. A gente não sabe o que as pessoas vão achar disso. Mas é um caminho. O fato é que as joias ficam lindas é um caminho. Aham. E é um caminho viável em muitos sentidos. Especialmente nessa questão financeira, que eu acho que é uma coisa que pega muito para as pessoas quando a gente fala de joia, porque é um ticket médio alto. É, exatamente. Eu acho que também faz muito sentido a gente pensar ou repensar soluções que também favoreçam o acesso para mais gente. Aham. Tem uma coisa interessante que eu lembrei agora, até vou fazer uma errata aqui, porque você perguntou sobre a reciclagem, se o ouro reciclado era o mesmo preço que o ouro extraído. Nem sempre. Nem sempre. Nesse parceiro nosso, né, do banco de reuso, eles têm uma taxa, acho que de 10% acima do mercado. Mas ali, Faz todo sentido. além de eles fazerem a reciclagem, isso tem um custo, né? Você reciclar o metal, purificar o metal tem custo. Eles ainda têm a rastreabilidade da origem do Muito. Quando você compra Vale esse muito banco, a pena. você recebe um QR Code e onde você acessa de onde veio esse metal. Então, veio de uma família que herdou de alguém que, sabe, ou comprou em algum lugar. Então, você vê toda a cadeia rastreando ali as notas fiscais de entrada e saída de cada etapa por onde aquele metal passou. E nesse caso, as pessoas passam, claro, né? Tem comportamentos de todos os tipos, mas algumas pessoas veem valor nisso e estão dispostas a pagar um pouco mais caro porque se identificam com esse caminho, com essa visão. É o comportamento do consumidor consciente, No né? caso do diamante, E só falando sobre isso, as pessoas... no caso do Lab Grown, ele é mais barato, né? Então é uma inversão assim da relação com o ouro. É interessante, porque a relação acho que é de 1 a 6 mais ou menos, né? Depende, pedra grande é maior. Né? Varia um pouco, né? No caso dos diamantes, o valor do diamante ele não é proporcional conforme o peso. Tem muitas variantes. Quanto maior, mais raro. Mais branco, mais inclusão, quanto melhor as facetas, enfim, tem vários fatores. Classificar, isso é legal falar. Da classificação, não sei quantas são mais de 5 critérios. Não, é o corte, né, a lapidação,
a clareza, né? A pureza também da pedra. Então, quanto mais pura, aí tem uma classificação. Você começa no D, na letra D, você vai até o final do alfabeto. Então, sei lá, D, aí tem Very Special, aí tem, enfim, tem várias VVS, Very, Very Special, e aí você vai aumentando. E tudo isso pode ser reproduzido no laboratório. Eles têm, então, pedras grandes, por exemplo, a gente estava vendo isso, né? Pedras grandes, sei lá, pra cima de um quilate, que eles consideram, né, já pedras maiores, elas vêm, inclusive, com um certificado. Então, assim, como diz da pedra, vem uma gravação microscópica ali, dizendo qual é aquela pedra que está no mesmo, que está dentro do certificado da pedra. Então, assim, qual é a cor, o tipo, a classificação da pedra, vem no certificado e vem na pedra. Nossa. Então, assim, tipo, tem todo um cuidado envolvido também. Uma preocupação de oferecer a qualidade. E assim, é absurdo. Você coloca pedra natural, você coloca pedra gosto. Que é isso? Sério. E uma dúvida aqui, que enquanto vocês estavam falando, surgiu. O diamante, eu posso encontrar ele em qualquer lugar do mundo, ou não? Putz, aí. Tá, digamos que sim. Mas tem muitas minas. Né? Sim, mas existem pedras que só existem em alguns lugares, Sim. Né? E aí, quando a gente também vem do consumo consciente, é legal a gente pensar em dar... optar pelas pedras que estão próximas, né? Sim. A turmalina, Paraíba... Paraíba e as turmalinas em geral. Sim. Tem uma variedade muito grande. Quais são as pedras que a gente tem aqui no Brasil que é pouca, nem, a galera nem escolhe, nem pensa, e que poderia ser um... Então, por exemplo, turmalina Paraíba, que é uma pedra muito luxuosa, muito cara, um super estado e tal, que é uma pedra daqui, né? Ela é uma... hoje, eu nem sei como é que tá isso, mas ela foi, assim, tão extraída, né? Virou uma coisa tão grande, assim, porque ela tem realmente... é uma pedra ao vivo, assim, ela é... impactante. É um azul verde, meio mar do Caribe, meio uma coisa... É incrível. Na verdade, é incrível. E uma transparência absurda, mas tem, sim. Mas é uma pedra caríssima, caríssima, caríssima. Que, assim, muitas vezes você vê joalherias muito grandes, você vê a pedra indo embora, né? Indo para outros... Sim. Porque tem essa procura. Então, porque são... É uma coisa muito mais... Não dá muito... Tipo, primeiro que eles não fazem pedras tão pequenininhas, né? E as pedras maiores, as pedras mais interessantes mesmo, elas realmente têm um valor muito alto. Então, não é tão absorvido pelo mercado, né? Tipo, são poucas joalherias que usam, são justamente pelo valor que ela tem e pelo valor agregado. Então, ela vai funcionar naquela joia também. Sim. Uma joalheria realmente de altíssimo nível e mais luxuosa mesmo. Mas, do que eu sei que a gente tem muito aqui, né? A gente tem muito citrino, a gente tem muita ametista, a gente tem muita turmalina. Mas a gente tem uma variedade muito grande, muito cristal, muito quartzo. Nossa, é uma quantidade assim... A gente foi pra Chapada dos Veadeiros, né? É uma coisa absurda, que às vezes você dá uma topada, assim, um pedacinho de cristal, assim, um negócio meio, tipo, absurdo. Você chega nas lojas, assim, as lojinhas, só tem... assim, cristais de todos os tamanhos, de todos os tipos, ametista de um monte, maravilhosas, incríveis. Então, assim, a gente tem muita pedra aqui, muita pedra boa, com uma super qualidade, com uma abundância ainda muito grande, né? E às vezes eu acho que as pessoas ficam muito nessa valorização, assim, sei lá, da esmeralda. Exatamente. E aí virou também, aí entrou essa moda da tanzanita, né, da Tanzânia, entrou essa moda da turmalina Paraíba, e, sei lá, tem uma pala de fogo, tem umas outras coisas mais sim, também. Mas eu acho que tem uma coisa desse clássico, assim, sabe, de valorizar essas pedras, e não ter uma valorização, não considerar, assim, por exemplo, ametista, o citrino, o quartzo fumê, outras pedras. Que é da nossa cultura, mas... né, com mais força, assim, com mais vontade. Então, meio que dá um destaque mais de joias muito preciosas para essas pedras mais... Mas aí,
qual seria o caminho interessante para que a gente consiga trazer para as pessoas? Eu fui para Minas Gerais o ano passado, e aí eu fui para BH e fiz um passeio para Ouro Preto. Já tinha ido, mas fui com outro olhar dessa vez. E lá você tem várias lojinhas de joias com essas pedras. É que eu não sei se o pessoal visita muito Ouro Preto, mas assim, é uma coisa impressionante. E tem pedras que você falou todas as que eu vi lá e que eu nunca tinha parado para analisar o quanto elas são bonitas. Então, qual que é o caminho que seria interessante? As joalherias trazerem isso, os designers de joia trazerem mais isso. Tem joalherias muito, muito legais. Eu falo assim, tô falando de grandes também. Uhum. Tem uma específica que eu acho que traz muito essa referência, né, de trazer um pouco dessas pedras mais brasileiras, de trazer, né? Eu acho que o caminho sempre é tratar do assunto, né? Falar assim, olha, sei lá, o citrino. E a gente tem uma coisa muito, quando a gente coloca pedra, a gente fala um tanto ali daquela propriedade energética daquela pedra. Sim. Sabe? Então, e trazer muitos. Então, assim, turmalina é uma pedra que eu especialmente gosto muito. Primeiro pela variedade de tons que ela tem, que é um negócio sempre absurdo. Você pode encontrar turmalina de qualquer cor. Qualquer cor. Turmalina amarela, nos lotes, turmalina verde, azul, de todos os tons, verde de todos os tons, rosa de todos os tons, negra, tipo, tudo. Você gosta de turmalina, é um negócio assim alucinante. Turmalina é uma paixão. Gente, turmalina é a pedra. Mas assim, citrino é uma pedra belíssima que as pessoas, eu acho que não, sabe, não dão o devido. Uhum. E você tem, como qualquer pedra, a gente tá falando de diamante, mas qualquer pedra, você tem a qualidade da pedra. Então você tem aquela pedra menos corada, teoricamente, dependendo da pedra, ela realmente é menos valiosa. A pedra, uma qualidade mais extra, que muitas vezes a gente encontra, esse aqui é um citrino extra. Ele é um citrino muito corado, ele tem então, uma super transparência, ele tem uma intensidade muito forte de cor, ele tem menos inclusão, enfim. Tem uma série de coisas que vão fazer com que você avalie uma pedra com uma qualidade superior à outra, né? A lapidação mesmo, o corte daquela pedra, que vai dar mais resistência de luz, que ela vai brilhar mais, que ela vai... Enfim, um monte de coisa. Mas eu acho que a gente fala mais do que é nosso, porque é uma coisa muito... eu acho que mudou muito, graças a Deus. Mas eu acho que ainda tem um caminho longo também, que a gente valorizar muito o que é nosso, que a gente tem uma tendência de valorizar muito o que vem de fora. Exatamente. Eu acho que já tá bem diferente, eu sinto. Sério, eu não sinto. Sim. Eu não sinto. Eu sinto que cada vez mais as pessoas querem copiar as grandes celebridades e usar o que elas estão usando. E aí não tem nem contexto aquilo, não tem contexto você usar uma super joia no seu pescoço que a pessoa usou num tapete vermelho, enfim. Eu acho isso. E às vezes como um biju. Exatamente. Eu acho que é um pouco... São dois caminhos, né? Você perguntou de qual é o caminho. Eu acho que do lado de quem está oferecendo essas joias, eu acho que falta, sim, um pouco mais de informação no sentido de origem. Olha, por exemplo, o nosso site não tem um filtro que você pode escolher lá, quero escolher joias com pedras brasileiras. A gente não faz esse direcionamento direto. Também porque não existe essa demanda. A gente sente que não tem essa procura tanto. Pode ter. Talvez eu esteja falando uma bobagem. Mas se alguém chegar, vocês vão orientar. Então, do lado de quem está consumindo, de novo, pergunta, peça informação, diga, né, o que você está interessado, né? E aí eu acho que aos poucos a coisa pode se equilibrar a ponto das joalherias poderem trazer um pouco mais. Né? Isso me fez pensar um negócio, desculpa, que tem a ver com... É pontual, mas eu acho muito interessante você lembrar disso agora. Me fez lembrar que a gente tem tido, e o Gabriel vai poder falar também, uma procura muito maior e é muito interessante, porque a gente tem um projeto, só um parênteses, mas eu achei pertinente. A gente tem um projeto que chama Oficina do Ateliê, em que casais ou pessoas vão lá fazer suas próprias alianças. Que legal. Enfim, podem usar metal de família, é super bonito. Nossa, Uhum. a gente se emociona pra caramba, eu choro, porque isso, eu trouxe a aliança do meu avô e da minha avó, e aí tinha um negócio da minha mãe, ela ganhou, isso aqui, daqui a gente vai fazer nossas alianças, é super bonito. Que lindo. É super lindo. E tem outras coisas, as pessoas podem ir lá, sei lá, amigas, amigos, mãe e filho, fazer um anel, não é só aliança. Mas tudo isso pra dizer
que a gente tem sentido uma procura muito mais consciente. Por quê? Porque tem gente chegando e falando assim, vocês trabalham com outros metais que não ouro? Olha que interessante. Gente, não trabalhamos com prata, mas você tem alguma questão específica com ouro? Porque a gente já tá imaginando o que a pessoa vai falar. E a pessoa responde assim, tenho sim, a gente não é adepto da ideia de extrair ouro. A gente sabe dos impactos e tal, não que a prata não vá ter. Sim, exatamente. Não que o cobre, todos eles, de alguma maneira, em alguma distância, foram extraídos. Enfim, mas eu tudo isso pra dizer que eu acho interessante. Por isso que eu falo pra você, quando eu acho que o consumo, de alguma maneira, ou a mentalidade, de alguma maneira, tá mudando. No caso, não é sobre as pedras, ou sobre valorizar só as nossas pedras, mas é uma cabeça mudando, assim. Um olhar um pouco mais abrangente, mais cuidadoso. Eu achei super legal. Isso foi a primeira pessoa que falou. Sabe? Mas isso foi anteontem. Uma pessoa falando com a gente no direct, falando, olha, eu queria muito fazer oficina com vocês, mas eu queria muito saber quais metais vocês trabalham, porque realmente ouro pra gente não é uma opção, e não é pelo valor, é por uma questão mesmo ideológica e tal. Então eu acho bacana as pessoas virem trazendo esses outros questionamentos, porque isso faz sentido. Faz a gente pensar que as pessoas estão pensando sobre. Sim, E estar pensando sobre em última instância, procurar novos caminhos. Então, acho que isso deixa a gente feliz, sabe? Mostra que as pessoas estão realmente interessadas e avaliando outras possibilidades, sabe? Pensando diferente. E eu acho que isso é sempre bacana. É sempre válido. Mas também queria deixar uma provocação aqui para vocês e para todo mundo, que às vezes eu acho que falta um pouco das marcas investirem nessa educação ambiental, de fazer as pessoas refletirem, porque às vezes a compra, né? Eu sempre pergunto para todas as marcas, qual que é a porcentagem de clientes que compram de vocês porque realmente estão interessados na sustentabilidade? E a resposta, na maioria das vezes, não é pela sustentabilidade que eles estão comprando, é por outras coisas. Então, sempre que for possível, né, para todas as marcas, pensarem nessa educação ambiental de, olha, você pode fazer desse jeito, né? A gente pode te ajudar a fazer desse jeito. Esse projeto de vocês, de reciclar, isso é sensacional. Então, eu acho que quanto mais as marcas investirem nessa educação, mais o consumidor vai ter interesse em, vou comprar dessa marca porque eu sei que eles são sustentáveis, né? Do que a marca só esperar que o cliente procure, né? É tão legal isso, Larissa, que a gente tem alguns clientes, aconteceu isso faz, sei lá, uma semana. Eu acho que sempre que a gente consegue, sempre que a gente sente que dá ali na estrutura, no conteúdo, tudo, a gente coloca vídeo mostrando um pouco como é que é o nosso processo de embalar, por que a gente escolheu determinados materiais e não outros, né? Como é que é esse caminho. A gente fala, tem vídeos que a gente conta sobre essa descoberta. Quando a gente descobriu o IBBay, foi uma alegria enorme pra gente. Tem vídeo que a gente conta sobre o projeto Reciclo, falando, olha, você tem um monte de coisa parada na sua casa, você quer dar um novo destino para isso, você quer transformar isso em joias novas, ou você quer simplesmente um crédito para você comprar outras coisas que você gosta, vem conversar com a gente, porque é um caminho muito bacana, por inúmeras razões. Sim. Tem umas coisas paradas lá, que não resolve, um brinco quebrado, uma corrente estragada, não sei o quê. Você pode fazer daquilo uma coisa nova. Mas eu sinto assim... Quem tá eu tava falando? É podcast. Podcast é assim. Cadê meu bonelinho pra dar um foco? Não, falando, mas estava falando que é muito legal o fato do cliente se... Sim, eu lembrei. É porque assim, o que acontece? A gente teve eu já tive algumas clientes que outro dia me escreveram, ou estavam falando alguma coisa, elas falaram assim, você vai vir aqui, o Rodrigo, né, que é o nosso produtor querido, vai vir aqui entregar o que eu comprei, não sei o que e tal. Eu vou mandar por ele várias embalagenzinhas de volta. Logística reversa. Você acredita? E a gente tem isso de algumas. Uma cliente, que é uma amiga, mas que é uma super cliente, que ela me mandou outro dia um saco de todas as embalagens dele, que ela falou assim, gente, eu máximo essa embalagem, eu amo, mas você precisa reutilizar, porque agora eu tenho uma gaveta, um móvel todo projetado de acordo com o que você me falou, veludo, não sei o que, para guardar as coisas com segurança, e eu não preciso das embalagens.
anteontem encontrei também, semana passada encontrei também uma outra que falou, olha, eu tô aqui com 3 embalagens, vou te devolver. Então, assim, tudo isso pra dizer que eu acho que existe, sim, a gente bate um tanto, assim, na tecla, volta e meia a gente volta a falar disso, então volta a falar de projeto, volta a falar dessa questão, volta a dizer, você tem todas as paradas aí, manda pra gente, vamos repensar isso, vamos fazer alguma coisa, vamos movimentar isso de um jeito legal. E eu sinto que essas respostas, aos poucos, elas vão vindo. Em outros sentidos. Por exemplo, Sim. embalagem. Sabe? A pessoa que escreve pra gente, assim, quando a gente faz um post, nossa, eu compro de vocês, eu amo a joia de vocês, mas eu adoro o jeito como vocês constroem essa história, né? Então, isso é um super incentivo pra gente pensar em falar mais sobre isso. Eu acho que você tá super certa. Essa provocação é extremamente necessária. Porque às vezes a gente cai naquele lugar de dizer, mas também não dá pra gente ficar falando só disso. Porque, entende? Porque a pessoa quer ver a novidade, porque a pessoa quer ver do que essa joia é feita, porque a pessoa quer ver esse processo. Eu não posso ficar... E eu acho que não. Eu acho que a pessoa tendo a noção de como aquela peça é feita, de qual é aquele processo, de como ela é embalada, do que compõe aquilo tudo. De quem que ela tá comprando, é isso, assim, eu acho que é o ponto. Coisa tão mais bacana na hora da compra. Com certeza. É como um todo, né? Ainda mais quando a gente fala... Desculpa te cortar, mas ainda mais quando a gente fala de presente, assim. Eu quero morrer de catapora quando alguém me dá um presente que eu não vou usar, ou que eu vou ter que jogar fora, ou que eu sei que aquilo não é sustentável. E assim, Não, mas pra você. Não, e assim, a pessoa olha, sabe que eu sou equaliza, sabe que eu sou chata, né? As pessoas que me conhecem e me dá uma coisa que eu vou ter que jogar fora, ou que eu vou ter que repassar. Eu acho que me dói mais quando eu tenho que repassar, assim, que é uma coisa que, sei lá, você não vai usar, mas jogar fora também é ruim, Claro. né? Então, quando uma marca tem essa responsabilidade de produzir alguma coisa que vai virar um presente e esse presente vai durar eternamente, é muito legal, é muito responsável de quem produziu, assim. Eu acho isso bem interessante e importante. Você ia falar? Que eu te cortei. Não, eu ia falar que essa questão, né, da decisão de compra, ela nunca envolve uma questão. É um conjunto Sim. de diferenciais, de qualidades, de avaliação, né? Quando você vai escolher um presente, um produto, às vezes a pessoa nem sabe dizer por que ela prefere aquela do que a outra, né? Mas eu acho super legal que a gente consiga, de alguma forma, tá associado a uma marca que tem essa preocupação. Sim. Em evidência, né? Uhum. E é gozado isso, porque tem gente que tem essa preocupação, mas não fala, não divulga, não conta, não sabe. Exatamente. Passa a ser um fator importante. Uma das coisas que eu acho legal também é que a gente foi buscar, né, nas embalagens de envelopinho, são os envelopinhos, que é uma coisa super legal, assim, que se a pessoa, por exemplo, tira, né, ela já tem outro lugar e tal, ele pode ser para guardar outras coisas. Né, não é que a gente tem as caixas também para determinadas peças que às vezes precisam de uma estrutura, né, um outro cuidado, ali, um caixa diferente e tal. Mas os envelopinhos, eu acho que eles são muito práticos para levar para viagem, para tudo. E também para você usar depois em outras situações. Então, não é o tipo da embalagem que você precisa jogar fora, por exemplo. Então, também isso. Às vezes, pensar, tipo, sei lá, esse algodão aqui, sei lá, não é 100% algodão. Ele tem lá um tanto de viscose, sei lá, né? Mas, então vamos pensar, mas dá para ser usado depois? Então, agora você já me deu essa ideia desse gatilho de fazer um vídeo contando. Você sabia que essa embalagem você pode usar depois? Eu nunca fiz esse vídeo. Olha que legal, tipo... Colisa tá aqui pra isso, meu bem. Pra te ajudar a pensar sobre os seus hábitos e atos. Eu tenho mais 2 perguntas antes da gente fechar. A primeira é sobre... Teve, acho que umas 2 ou 3 edições das Olimpíadas. Teve a do Japão, eu lembro forte disso, e teve mais outras, outra que eu não vou lembrar onde foi, mas que eles fizeram uma super campanha para as pessoas levarem seus aparelhos e afins lá. Eles extraíram metais, ouro e prata, e fizeram as medalhas. Isso, vocês já viram isso outras vezes? Isso é possível fazer com joia? Ou foi uma coisa, assim, específica do Japão? Acho que é coisa do Japão. Vamos combinar que os caras são incríveis.
Mas assim, tem algum risco pra... Porque é uma medalha, a pessoa não vai ficar com a medalha pendurada no pescoço o resto... Não é uma joia, né? Mas pra uma joia, isso pode? Isso é possível? Na verdade, eu não sei te dizer, assim, porque eu não sei exatamente qual foi o material que eles usaram, muito provavelmente, né? Eu não sei, na verdade, se essas medalhas de ouro, provavelmente elas não são maciças. Não são maciças. Elas têm uma camada, um banho, até porque elas ficam enormes, uma coisa meio perigosa da pessoa. Enfim, mas eu lembro de uma estação, eu tô falando assim, porque eu tô lembrando daquela... Teve uma pessoa que mandou pra gente umas placas de computador, porque tinha um ouro em alguns pedacinhos, que era pra gente purificar. Não lembro mais o que. E ela tinha uma, mandou pra gente avaliar, e ela tinha muitas. Eu não sei com o que ela trabalhou, com o que ela trabalhava, ou ela juntou, eu não sei. Eu sei que a gente ficou de ver o que se dava pra usar aquilo. Até vou pesquisar, vou ver isso, depois eu conto pra você. Mas era isso, ela mandou umas placas, ela mandou uma placa pra gente ver. Se dava pra tirar. Se dava pra tirar e, enfim, como é que era? Que eu falei, eu nunca fiz. Então, acho que é isso. Tá tudo bem, nunca fiz, vamos testar, vamos ver o que dá, né? E aí pra gente entender se aquilo dava de fato alguma coisa, se era mesmo ouro, se, enfim, sabe? Mas eu acho que é uma coisa super interessante, porque esses equipamentos todos têm uma porção de metais dentro, né? Mas a questão que eu acho que é interessante é que cada metal tem uma propriedade, né? Tem tanto uma energia cultural por trás daquilo, mas tem uma propriedade química que pode fazer bem ou te fazer mal. Então, tem alguns metais que de fato não é legal que você tá carregando. Essa é a próxima pergunta. O medalhista olímpico não vai ficar com essa é a minha dúvida, assim. Não é só isso, por exemplo, o latão é um metal que você não vai usar em contato direto com o corpo, porque ele vai assim, ele vai ficar preto. Entendeu? Não vai, você vai suar, o contato vai ficar bom. Vai ficar escura a peça, até aí, ok, a peça vai escura, fica bom. Mas o corpo vai ficar verde, tipo, a orelha vai ficar verde. Sim. Não, você já tá entrando na minha próxima... Você tá entrando na minha próxima pergunta, calma. Vamos por partes. Então, essa a gente vai... Eu vou trazer depois essa resposta, que eles vão pesquisar, eles vão nos falar e a gente vai saber se pode ou não pode. E se isso pode virar um projeto, né, real, né? Que não seja só numa época festiva como as Olimpíadas, né? Existem vários processos de reciclagem de materiais eletrônicos que vão reaproveitar tudo. Cada pedacinho vai para uma área diferente da indústria. Não é tão comum no caso das joias, porque a fração já de ouro do celular é muito pequena, por exemplo. Eu nem sei quanto. Deve ser bem pequena. Eu não sabia nem que tinha. Tem. Ouro do celular, né? Eu descobri com esse negócio das Olimpíadas aí. E a segunda pergunta que eu queria fazer, que vocês já estavam quase queimando a largada, é que a questão de saúde mesmo, né? Assim, quais são os metais que são considerados metais pesados que são utilizados para fabricar bijuterias, no caso, né? Porque hoje a gente tem, assim, cada esquina tem uma loja vendendo bijuteria, e tem gente que compra várias. E o quanto isso é prejudicial para a nossa saúde, o quanto isso pode ser horrível, né? E que eu não vejo ninguém falando sobre isso. Acho que não, né? Porque o que eu entendo é o seguinte, como eu não entendo muito desse processo de bijuteria, porque eu nunca me aprofundei, mas o que eu vejo é o seguinte, tanto a prata quanto o ouro, você vai usar... Tem gente que tem alergia mesmo ao ouro, né? Isso é importante falar também. Então a pessoa usa o quê? Ácido cirúrgico, muito provavelmente. Sim. É o que vai resolver a pessoa. Mas, para quem não tem alergia, prata e ouro, né, que são materiais considerados assim mais nobres, no sentido das lidas mesmo, e para joalheria, né, eu acho que tem aí uma outra enorme variedade, uma outra gama enorme de metais, que é o latão, o cobre, o alpaca, estanho, zinco, chumbo. Então, por exemplo, tem muita bijuteria que vai ter alguma composição ali, alguma coisa do banho, ou mesmo de material, chumbo. Chumbo é altamente cancerígeno. Mas chumbo é um problema, porque chumbo tem no batom. Chumbo tem um monte de coisa, né? Então, assim, as pessoas estão... Na verdade, a gente está
consumindo em muitas coisas. Né? Mas eu considero que a bijuteria tem uma outra questão que, além dessa de você usar, primeiro, metais de baixa fusão, né, que não são prata e ouro. Aliás, esse é uma das razões de ser considerado bijuteria, não usar metais nobres, né, usar metais mais baratos, de baixa fusão, e receber uma camada de banho por cima. Então, recebe uma camada de banho de prata, uma camada de banho de ouro, que às vezes é uma camada que a gente considera um flash. Então, um banho, assim, literalmente um flash. É só um oi. Você não deixa de ter uma camada mais robusta de metal, né? Uma coisa muito rápida. Mas que, de uma certa forma, isola aquele material que vai te deixar feio. Você tem uma camada de prata em cima, ou de ouro em cima e tal. Mas não é 100% seguro. Não é. Era aí pra chegar, não é. E se você for uma pessoa alérgica, talvez seja bem impactante pra você, bem ruim, bem prejudicial. Né? Eu acho que tem essas questões, mas pra mim a questão que, falando de sustentabilidade, que ainda mais pega de bijuteria, é isso. É o volume absurdo de lançamento que essas marcas vão fazer. Por quê? Porque é isso, porque elas têm um preço baixo e para fazer sentido, você tem que ter uma novidade praticamente quase todo dia. Né? Porque você vende o kit não sei o que por não sei quanto, o kit não sei o que por não sei quanto, E não tem qualidade, quebra, a pessoa vai lá e compra outra. Você entendeu? Quebra. E você nem. E a pessoa não vai entrar no método de falar, eu tô vindo aqui reclamar, porque isso às vezes custou 20, 30, 50 reais. Exatamente. Né? Então, assim, só que aí, imagina, aí a gente tem um descarte absurdo, porque é isso. Agora tá super na moda usar 3 perolinhas. Então, eu fui lá, comprei 12 colares, porque eu faço uma composição de não sei quantos, com ou de perolinha. Mas era um metal mais ou menos, a corrente arrebentou super rápido. Eu não fui na loja procurar para consertar, porque as nossas correntes, elas podem arrebentar. A pessoa volta pra gente falar que arrebenta. A gente fala, corrente você nem consertar, tô te porque... E a pessoa que compra a bijuteria também não... e nem descarta corretamente. Entendeu? Então descarta, compra muito. Um metal que não vai favorecer, que não, na maioria das vezes, não vai ser tão legal, né? Então, acho que, assim... A gente também quer deixar claro, eu não quero falar mal de quem faz bijuteria, não é isso. Não. Tem coisas incríveis, acho que tem coisas maravilhosas no mercado, acho que tem coisas de qualidade, acho que tem coisas interessantes, acho que a mentalidade também, em alguns sentidos, está mudando, mas acho que precisa rever, porque é uma quantidade muito grande, no geral, né? Com um material que não é um material tão bacana, e isso, com um volume muito grande de descarte, de pouco cuidado nesse sentido. Exatamente. Eu acho que independente do material também não ser o mais adequado para o contato com a pele, para estar direto e tudo mais, eu acho que tem todo esse outro movimento. E o que vocês acham de semijoias? Esse termo é certo? Semijoias? Ou não? Ou é joia ou não é joia, né? Para mim, joia. Porque a pessoa quer dizer que é semijoia porque tem um banho, né? Que é um pouco maior que o da bijuteria. Sabe? Pra mim, assim, ou é ou não é. Porque, né, tem vários conceitos aí. Hoje tá mudando muito, porque tem uma abrangência muito maior, com a joalheria contemporânea e tal, do que é joia, do que não é. Hoje tem vários outros conceitos, mas assim, basicamente, a joia é feita por metais nobres, prata, ouro, sei lá, pode pôr aí platina, se quiser, que hoje quase ninguém mais usa, mas você coloca aí metais nobres, você coloca pedras preciosas, no sentido de não são vidro, né, não são... E isso é uma coisa, por isso que eu digo, que vai ser muito questionada daqui pra frente, porque eu acho que, enfim, isso vai mudar, tá mudando e vai mudar cada vez mais. Mas também, como você falou, não são coisas muito coladas, que são coisas soldadas, as pedras são cravadas. Existem e exigem outras técnicas, a joalheria, né, do que a bijuteria. Então, a bijuteria, você muitas vezes tem os moldes ali, você com o alicate vai grudando uma argola na outra. As argolas, você pode ver, elas são abertas. Sim. São soldadas. Então, tem uma série de detalhes que fazem uma coisa ser uma bijuteria ou uma semi-joia, que é uma joia. É uma coisa só. Mas, né, você não vai usar numa bijuteria uma pérola natural. Porque não vai ser compatível com... Sim. Então, é tudo isso, né? Então, você vai usar um vidro, você vai usar uma pedra... uma zircônia, você vai usar outras coisas que vão ficar compatíveis com aquele valor que você tem no metal, no banho, na mão de obra e tal. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim, sabe? Pra mim... Ou é joia ou não é. Eu vejo, semi-joia, por quê? Porque receber um banho estilo...
É difícil. É semi-pedra. Porque ou é a pedra ou não é a pedra, né? Mesmo diamante de laboratório. É um diamante de laboratório. É a mesma característica, tem a mesma propriedade. Mas ainda assim, não é um diamante natural. Isso precisa ficar claro do consumidor. Ele precisa saber que ele está consumindo um diamante que é feito em laboratório e esse aqui é natural. Né? Então, assim, você está comprando uma pedra que é tipo turmalina paraíba. Tá, mas não é. É um vidro que me dá turmalina paraíba. Bom, então... Não é. É. Gente, falamos quase 2 horas e eu amei conversar com vocês. Assim, eu sabia que ia ser muito legal, aprendi muitas coisas. Muito, muito obrigada mesmo pela presença, pela participação, por abrirem as portas da marca e falarem abertamente. Foi sensacional. E eu queria que vocês deixassem aqui uma mensagem positiva, uma mensagem de sustentabilidade, para que as pessoas queiram, pelo menos, aprender um pouco mais sobre isso. Vocês podem até olhar para cá. Bom, eu acho que a minha mensagem é que, na verdade, a gente está aprendendo. Então, que a gente está muito disposto a olhar cada dia mais, a ouvir também o que as pessoas têm para trazer para a gente, se vocês tiverem para trazer para a gente, de dúvidas, de perguntas. Eu acho que exatamente isso que o Gabriel falou, quando a gente não sabe, a gente vai atrás da resposta, a gente vai atrás de pensar, de refletir, de buscar um caminho, buscar uma alternativa. E eu acho que esse é o futuro, não para ateliê, mas para a nossa caminhada aqui na Terra. Né? Olhar para o que a gente tem, para o que a gente faz, cada um no seu ambiente, no seu trabalho, na sua vida, e buscar caminhos mais possíveis da gente seguir, de uma maneira mais equilibrada. E você, Gabriel? Eu concordo com o cara. Sobra pouco para falar. Mas acho que é isso. Eu acho que sempre existem opções, né? E as opções que você vai ter, menor que sejam, se você estiver atento, com um olhar, sabe, cuidadoso ali, um pouco mais de atenção, você consegue mudar bastante coisa no seu dia a dia, no seu comportamento. E acho que você mudar um pouquinho do seu comportamento é um impacto pequeno na tua vida, mas todo mundo mudar um pouquinho, a gente consegue caminhar para uma direção mais legal. É isso. Mais uma vez, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do podcast Penso Logo Equalizo, o podcast que existe para fazer você refletir sobre os seus hábitos e atos de sustentabilidade. Já aproveito para deixar uma dica aqui: se você for comprar um presente para sua mãe, não compre bijuteria, compra da Camila. Eu vou deixar todas as informações no descritivo desse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato com eles, mandem mensagem lá no Instagram, entrem, vou deixar o arroba deles também para vocês entrarem lá, verem. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!